e eu vou fazer rapidamente uma breve apresentação da professora Mônica. A professora Mônica, eu não sei, faço a menor ideia. Alan, desculpa, Verônica, eu acho que eu estou conseguindo gravar. Então ótimo, se você conseguiu, maravilha. Maravilha. Tá aparecendo ali, muito legal. Tá. Aí, Verônica, se conseguir desligar o microfone aí, porque se falar alguma coisa, a gente não consegue ouvir aqui, beleza? Quero agradecer muito a professora Mônica, já agradeço, mas, sobretudo, o companheirismo, a parceria. A professora Mônica é uma pessoa muito solidária e ela não é só... não apenas apresenta um discurso que a gente sabe que, em muitas dimensões na sociedade, se propõe democrático ou, portanto, inclusivo, mas que, na prática, se revela vazio de praxis. A professora Mônica, ela é o que ela fala, no sentido mesmo democrático e inclusivo. Ela não gosta de apresentações formais, mas eu já pedi desculpas a ela, porque o momento exige isso, uma formalidade da apresentação da professora, da pesquisadora, porque é o momento de uma aula inaugural num programa de pós-graduação como o nosso, um programa super reconhecido na sua qualidade institucionalmente, fora da universidade. Então, é importante apresentar quem é a professora pesquisadora Mônica Pereira dos Santos, porque isso, em certa medida, nos dá a dimensão do lugar de fala dela. Então, vou fazer uma leitura rápida uma síntese profissional acadêmica da professora Mônica Pereira dos Santos, tá? A professora Mônica Pereira dos Santos é professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ela possui graduação em Psicologia, mestrado e doutorado em Psicologia e Educação Especial pela Universidade de Londres. Ela tem atuado como parecerista RADOC em várias agências financiadoras de pesquisa, além de ser membro efetivo de importantes associações nacionais e internacionais, como, por exemplo, a Associação Nacional de Pesquisadores em Educação, a ANPED, a Associação Nacional de Direitos Humanos de Pesquisa e Pós-Graduação, a ANDEP, a Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPSO, e uma associação aqui com o nome que eu acho que é em francês, ou em inglês, sei lá, que é a Associação de Pesquisas Interculturais, a ARIC, e a Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, a ABPE. Entre 2011 e 2017, ela coordenou o Observatório Estadual de Educação Especial, diretamente vinculado ao Observatório Nacional de Educação Especial, o ONESP, e em 2015 ela fundou e coordenou, até bem pouco tempo, o Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica, o OIIP, que congrega mais de 25 universidades brasileiras e estrangeiras. Ela coordena o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ, e ela presidiu a comissão executiva do Fórum Permanente da UFRJ, Acessível e Inclusiva, entre os anos de 2015 e 2017. Foi diretora de acessibilidade da UFRJ entre 2018 e 2019. Ela é autora de livros e artigos sobre inclusão e educação e membro de conselhos editoriais e científicos de periódicos brasileiros e internacionais. Ela atua nas áreas de educação e psicologia, fundadora e coordenadora do LAPEAD, que é o Laboratório de Pesquisas, Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade e Inclusão. Orientou monografias, especialização, dissertações inúmeras e teses de doutorado. Então, feita aqui as devidas apresentações, que a professora Mônica não é muito afeta, mas é necessário. Agradeço novamente e lhe passo a palavra, professora. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, eu não sou muito afeta, primeiro porque eu morro de vergonha, porque eu acho que assim, isso é obrigação nossa. A gente ficar mostrando o que a gente tem que fazer, meio assim, né? Mas, enfim, tá aí, né, um pedaço do currículo. Eu queria iniciar agradecendo imensamente esse convite. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, recebendo vocês. Esse é um momento muito especial na vida de vocês. É um momento em que vocês venceram
Ah, gente, bota essa câmera aí que eu tô toda bonitinha para vocês. Vocês tratem de bonitinhos para mim também. Faz favor. Pelo menos para eu ver, pelo menos uma vezinha. Depois vocês desligam, vai. Eu tô com problema na minha câmera, professora. Mas vou resolver para as aulas. Eu já sabia que essa história viria, mas para quem não tem problema com a câmera. Liga essa câmera aí para saber se não tem um fantasma aí atrás, gente. Eu vou mostrar o print da tela que aparece para mim. Bota uma foto, pelo menos. Só um oi, gente, para eu ver, gente, por favor. Olha lá, só tem 3, 4 com oi aí. O que é isso? Ah, agora apareceu mais, porque também eu rolei o negócio para cima. Ai, que fofos! Olha lá que lindos, ó. Ih, gente, que bonito. Olha que turma linda. Eu não quero essas letras lá embaixo, não, pessoal. Pelo amor, vai. Eu estou sozinha lá embaixo, cheia de letra em cima de mim. Eu quero gente. Não é gente? A gente, mesmo com a pandemia, a gente tem que saber que a gente tem que ter gente ao lado da gente. Por favor, amores. Verdade. Eu quero que vocês até o fim botem a carinha só para eu ver assim rapidinho, dar um oi, tá? Que isso é muito importante. E nessa saudação que eu faço a vocês, dando as boas-vindas, eu quero dizer que agora começa uma nova fase, e uma fase em que vocês ultrapassaram um tremendo desafio, né, que foi uma seleção que, como bem pontuou o Alan, é excludente pra caramba, mas vocês acham que a coisa vai melhorar? Não vai não, tá? Quer dizer que a coisa agora vai piorar. Porque na pós-graduação, se a gente pode pensar em termos de exclusão, por mais querido que seja o programa, e eu tenho a maior certeza de que a Rural é um programa desse, a verdade é que nós somos premidos e espremidos, né, por políticas públicas que nos obrigam a barbaridades hoje em dia. Então, não estranhem se pressões horrorosas caírem sobre vocês, e porque caem também sobre as cabeças de nós, professores, e às vezes a gente perde um pouco o jeito humanitário, e sempre tem um professor ou outro que acaba escorregando e tratando, às vezes, vocês como a gente é tratado pela CAPES, pelo Bolsonaro e coisas da vida, né? Então, não se avestem, isso só pode acontecer, vamos com calma, vamos sempre estar abertos ao diálogo e tentar construir uma relação bacana, porque é difícil para todo mundo, tá, pessoal? Com isso, então, vou pedir licenças a vocês, para trazer um materialzinho rápido aqui, e já inserindo vocês nessa reflexão sobre inclusão, exclusão, quero agradecer também a presença de alguns colegas que puderam estar aqui com a gente. Alguns ganidos que vocês possam ouvir é o cachorrinho aqui, e como eu tento ser muito acessível, não excluo ninguém da minha vida, e o meu cachorro muito menos, até porque ele nem é meu, mas então eu respeito profundamente cada vida, e vocês vão entender. Peraí, Luiz. Não quer falar? Tá vendo? Alguém aí também está junto comigo, tá vendo? É assim que a gente faz. Então, gente, eu vou pedir essa permissão de compartilhar um pedaço aqui da minha tela para a gente organizar um pouco a nossa fala e dizer que, apesar dos desafios, eu não quis assustar vocês. É maravilhoso fazer pós-graduação e vocês estão entrando num mundo fantástico, produtivo, criativo, gostoso. Educação, em qualquer nível, pode e deve ser prazerosa. Mas a construção desse caminho depende de todos nós juntos. Então, invistam-se desse espírito e vamos que vamos, porque tem muita gente boa no caminho para ajudar e elevar vocês, e vocês estando nessa vibração também, vocês só vão fazer com que esse programa cresça ainda mais e valorize a si próprio e a vocês dentro dele. Então, acho que esse é o espírito. Vou tentar compartilhar, vamos ver se vai dar certo, porque esse Jitsi aqui, para mim, também é meio incógnito. Então, vamos lá. Vamos compartilhar numa janela do aplicativo, que é esse aqui. Vamos ver se vocês estão vendo. Ainda não. Esse é mais ou menos. Mas vai aparecer, calma.
tudo no tempo da pandemia. Apareceu? Ainda não. Ixi, Maria, sou. Deve ser alguém que está ruim. Apareceu. Para mim apareceu também. Ótimo. Apareceu. Para um é sinal que, para quem não apareceu, a sua internet pode estar mais lenta. Então, aguarde, que já vai aparecer. Nessa primeira lâmina, eu só queria mesmo botar o tema e contar para vocês o meu apelido em tempos de pandemia, que é pandemônica. Ai! Um apelido muito, eu acho que adequado aos tempos atuais, porque todos ficamos um pouco afetados, digamos assim, né, por essa pandemia. E, assim, eu acho que a gente tem que fazer humor, gente, eu acho que a gente tem que fazer graça, eu acho que a gente tem que estar leve, porque o assunto inclusão e educação, na medida em que está vinculado a outros assuntos que eu vou trazer agora para vocês aqui, que não são tão leves assim, ele demanda de nós um espírito meio de graça, né, no sentido do humor, e de graça no sentido da gente tentar se colocar num patamar o mais leve possível. Não é alienado, vejam muito bem, é uma diferença enorme nisso. Alienado jamais, mas de leveza, né? De leveza no sentido de deliberadamente escolher, a cada dia das nossas vidas, escolher a boa luta, o bom combate, o combate por meio do que o nosso grande Paulo Freire vai chamar de uma educação dialógica, que é extremamente política, mas que não pode ser desrespeitosa e nem afetar a dignidade de nenhuma pessoa, de nenhuma vida nesse planeta. Então, com o perdão do trocadilho com o meu próprio nome, vocês podem me chamar de pandemônica, eu não gosto mesmo de grandes protocolos. Eu sei que a aula magna ela tem uma função enorme, ela é extremamente importante no início, ela lança o tom de todo um curso, de todo um semestre, e de modo algum, ao quebrar protocolos, eu quero desrespeitar essa hierarquia, essa importância. Eu quero apenas dizer que é possível fazer, inclusive pós-graduação, com muito respeito, mas também com muito prazer, com muita brincadeira, com muita ludicidade, com muita leveza de espírito, sem perder o respeito por aquilo que fazemos e produzimos aqui na academia, esse mundo no qual vocês estão entrando a partir desse momento. Certo? Por isso as brincadeiras que vocês vão ouvir, ora aqui, ora ali, durante esse bate-papo, que é como eu gostaria muito que vocês entendessem essa conversa. Então, vamos lá. O tema inclusão em educação, eu gostaria já que vocês observem aí que eu não falo educação inclusiva. Eu não gosto de adjetivar nada como inclusivo. Por um motivo simples, relativamente simples. Tudo aquilo que eu boto o nome de inclusivo nos dá a sensação, que para mim é muito equivocada, de que a inclusão chegou, então acabou, não preciso fazer mais nada. Bom, agora eu me tornei inclusivo, agora o meu programa é inclusivo, agora eu ganhei o selo ISO 9000 e não sei o que lá de inclusiva, uma professora inclusiva. Então, beleza, eu não preciso fazer mais nada, eu cruzo o braço e acabou. Não é bem assim, né? Não é bem assim por vários motivos. Inclusão não é um estado final ao qual a gente chega. Inclusão é um processo infinito de luta. Então, não vai haver um mundo inclusivo enquanto houver um mundo capitalista, ponto. Porque ele se pauta na desigualdade. Então, muito dificilmente a gente vai conseguir atingir uma educação inclusiva, um mundo inclusivo, enquanto a gente viver sobre pilares que são tão excludentes, né? Então, eu prefiro falar em inclusão em educação, escolas orientadas por princípios de inclusão, universidades orientadas por princípios de inclusão, currículos orientados por princípios de inclusão, pessoas que tentam
correr atrás e desenvolver em si mesmas, né, valores de inclusão. Nunca inclusivos, porque eu acho que inclusivos traz essa ideia do ponto final, certo? Bem, apareceu a próxima tela aí, eu não estou vendo vocês, então eu vou precisar que um de vocês diga sim ou não. Sim, sim. Obrigada. Então, esse é o roteiro bem rápido pelo qual pensei em passar, porque eu não gosto muito, acho que tudo que é magno, para ser mesmo magno, ter essa magnitude, quando se trata de educação, para ser grandioso, como esse nome diz, aula magna, precisa ser dialógico. Então, não gosto de ficar aqui na verborragia acadêmica usual, de apenas palestrar para vocês. Eu gosto muito quando a gente pode dialogar. Então, com muito respeito, quebrando o protocolo da magnitude hierárquica, eu me atenho aqui ao protocolo da magnitude relacional, dialógica com vocês. E me permitirei falar um tanto menos, provocar saudavelmente um tanto mais, e abrir um espaço para que vocês possam também conversar, né? Porque aí eu vejo que a aula realmente será magna, digna, uma aula de troca, e não uma aula em que eu me coloque numa posição superior à de vocês, porque isso não seria nada combinatório com os princípios de inclusão que eu mesma defendo. Então, eu fiz esse roteirinho simples, pensando em compartilhar com vocês como é que eu vejo quais são os princípios básicos de inclusão, como a gente vem defendendo, eu, Alain e alguns colegas no Brasil, para tentar fechar uma ideia de como a gente defende o que seja, afinal, inclusão. Muitas vezes é mais fácil falar o que não é até do que é, mas vamos ver se a gente fecha um conceitinho. E aí eu vou provocar vocês, né? E a gente vai pensar junto, por que inclusão? E aí vou tentar fazer com que a gente não finalize. Por que isso, meus amores? Porque eu acho que a boa educação ela não pode nunca finalizar. Se a gente conseguir aqui iniciar magnanimamente essa aula, eu quero crer que a gente vai só iniciar um bom contato educativo e mútuo entre nós, que a gente nunca mais vai se separar, nunca mais, porque vocês vão ficar com o meu contato daqui para frente e a gente vai poder sempre se consultar, sempre brincar um com o outro, mandar uma piada, mandar um desespero, mandar um pedido de socorro, porque um encontro educativo de inclusão, na minha cabeça, é esse. Ele começa, mas ele nunca termina. Tá? Aí vocês vão dizer, essa mulher veio de Marte. Talvez, eu acho que eu vim de Marte, de Vênus, de Mercúrio. Dizem que meu planeta astral é Mercúrio, né? Eu sou virginiana, regida por Mercúrio. Mas, enfim, seja lá qual o planeta ou todos eles, eu estou dentro, não tem problema não. Pode que venham todos, inclusive a Terra, porque esse é o planeta, né, que nos habita por dentro e em que nós habitamos, e é esse que eu defendo acima de tudo, porque essa é a nossa casa, né? É nela que nossas vidas se constroem. E falar em vida é falar em inclusão. Né? E falar em vida dentro da educação é falar em inclusão. Estão juntos comigo até aí? Por que eu pus essa... Obrigada. Por que eu pus essa figura? Porque ela é muito enigmática. Embora ela sempre recorra à questão da pessoa com deficiência, eu queria que vocês entendessem que essa figura ela vale para qualquer grupo excluído, né? Ela é muito utilizada entre as pessoas, os estudiosos da área de educação especial, que não é o mesmo que estudiosos da área de inclusão e educação, embora se juntem. Vou explicar o porquê. Porque estudiosos da área de inclusão e educação não estudam apenas deficiências, estudam negritude, etnias, culturas, diferenças culturais, diferenças religiosas, né? Estudam povos originários, povos nômades, estudam povos
mobilização forçada, refugiados, apátridas, estudam idosos, estudam prisioneiros, estudam uma série de grupos que são considerados de exclusão. Ou seja, como mostra aí a figura, estão fora, né, da bolha que muitos que não estão dentro desses grupos consideram que seu mundo é uma bolinha, né? Ou estão segregados, né, colocados em mini bolhas à parte da grande bolha, ou ainda integrados, colocados em bolhas dentro da grande bolha, mas sem nenhuma efetiva processo civilizatório junto, né? Porque a bolha continua protegendo. Então, não é exatamente uma relação que a gente possa chamar de orientada por princípios de inclusão. Na última grande bolha, ali sim, estamos todos juntos construindo esse nosso mundo. Aí o mundo, para mim, eu já não vejo mais como bolha, eu vejo como o nosso planeta. Todos juntos construindo, né, o nosso planeta e, quiçá, outros até. Então, essa figura, para mim, ela é bem emblemática, no sentido da gente mostrar assim, bastante pictoricamente a maior diferença. É meio que desenhar para a gente ver, sabe? Acho que se eu fosse desenhar, eu acho que não teria como desenhar melhor o que representa a inclusão graficamente, por assim dizer. Mas vamos falar dos princípios dela agora, para a gente compreender ainda um pouco mais essa figura aí. E depois vocês vão ter um momento da gente conversar sobre isso tudo. Então, vamos para as bases efetivas da inclusão. Como é que a gente vem trabalhando isso? Primeiro, uma das 3 bases centrais, para mim e para os nossos grupos, são os grupos que eu considero aliados, né? São a base dos direitos humanos, né? E a gente vai recorrer às Nações Unidas, né? Ainda que sabendo que o conceito que as Nações Unidas traz não é um conceito efetivamente universal, ele, por outro lado, não deixa de ser, na medida em que o número de nações signatárias da Declaração dos Direitos Humanos hoje é muito majoritário, é imensamente majoritário. Então, a gente pode dizer que, ao longo desses anos, e são muitos anos, de 1948 para cá, a gente pode dizer que uma maioria enorme, né, 90 e muitos % dos países do mundo são signatários dessa declaração. Então, praticamente dá para dizer que ela é universal hoje, ainda que a gente também tenha que entender que, em muitos países, e o nosso é um deles, os direitos humanos como um todo não são respeitados. Mas, ainda assim, é importante que eles existam, exatamente porque a gente precisa um dia fazer com que eles sejam respeitados, não é? Então, claro que eu não vou dizer todos os direitos humanos aqui, mas eu extraí para vocês alguns que eu considero fundamentais. Né? Por que direitos humanos são a primeira das bases fundamentais da inclusão? E aí eu coloco um primeiro motivo, porque eles são fundados sobre o respeito pela dignidade e o respeito ao valor de cada um de nós. Isso quer dizer o seguinte: o valor de cada um de nós como ser humano. Na verdade, hoje, eu, metida que sou, eu já até contesto o valor de cada pessoa. Hoje eu digo o valor de cada vida no nosso planeta. E se houver outros com vida, o valor de cada vida em outros planetas também. O valor da vida, ponto. Não é só das pessoas, porque hoje está mais do que visível, né? Acho que a Covid veio para mostrar isso. As queimadas, né, no nosso Pantanal, a devastação que se faz em todo o bioma amazônico. E por aí adiante, está mais do que visível que esse respeito já ultrapassa apenas o valor de cada uma pessoa para expandir-se para o valor de cada vida na Terra. Porque quando uma mosca morre ali, a gente já está sendo ameaçado na nossa vida aqui. Né? Então, se isso não ficou claro ainda, eu não sei mais o que está faltando. Né?
Então, direitos humanos são fundados sobre esse respeito, né? Por uma vida digna e valorizada em todo o nosso planeta. Qualquer vida, eu diria. Qualquer vida. Isso, para mim, é fundamental e é basilar. E, por isso, eu vinculo inclusão a direitos humanos. Um outro motivo é por isso. Eles, hoje, mais do que nunca, se aproximam muito do universal, né? Então, assim, vale para todos, quer dizer que não dá para discriminar ninguém e usar essa discriminação como desculpa para não se aplicar direitos humanos a ninguém ou a alguém. Desrespeitou para um, todos estamos em risco. Qualquer vida no planeta está em risco. E é por isso que as tragédias ambientais e humanas estão acontecendo. Porque nós, para lá de desrespeitamos essa dignidade e esse respeito pelo valor da vida nesse planeta. Está fazendo sentido até aí, gente? Sim. Obrigada. Um outro motivo, os direitos humanos, gente, são inalienáveis. Então, o direito à vida, né, e tudo que vem com ela, nós já nascemos com ele, ninguém tem que nos dar. Nós simplesmente temos e ponto. Então, se ninguém pode nos dar, ninguém pode ser tirar da gente também. Nós não podemos ser privados de nenhum dos direitos ali colocados, né? Quais são os direitos fundamentais? A uma casa, a uma vida digna, a habitação, a ir e vir, a educação, a saúde, são direitos humanos fundamentais, né? E eu diria hoje, direitos fundamentais, né, de toda a vida. A vida digna, por exemplo, e a proteção são direitos de toda a vida. Você não precisa ser humano para isso, né? Agora, há condições de moradia, habitação, trabalho, educação e saúde, claro, esses são especificamente humanos. Ninguém pode tirar isso da gente. Isso já vem garantido. Então, é óbvio, né, que pensar em inclusão nos vincula diretamente a isso. Então, qualquer caso de assinte a esses direitos é um caso de exclusão, portanto, é um caso de inclusão. E um outro motivo é que esses direitos são indivisíveis. Eles são interdependentes e estão profundamente relacionados. Então, isso significa dizer que se eu desrespeito o seu direito, o meu está sendo desrespeitado pelo fato de sermos da mesma espécie de criaturas na Terra. Então, se o seu filho morre de fome, o meu está correndo o mesmo risco. Se você morreu por falta de assistência médica, eu estou correndo o mesmo risco. É que a gente não vê, porque a gente, às vezes, né, vem de uma classe média ainda tentando respirar por cima do lodo, para não dizer um palavrão, e a gente acha que o nosso plano de saúde vai cobrir. Lê do engano, né? A verdade é que hoje, cada vez mais, até esses direitos que a gente achava que tinha, que o nosso dinheiro poderia comprar, estão sendo extraídos também. Então, qualquer hora, somos nós batendo no SUS, nos corredores, sem maca e sem nada, e prontos para morrer também. Não falta muito, gente, para isso, porque muitos da nossa população, do nosso país, já passam por isso. Para chegar na gente não vai demorar muito. Isso é uma questão matemática, eu diria. Uma questão que, assim, é muito fácil de comprovar. Uma outra base sustentáculo da inclusão é a noção de justiça social. E isso a gente também extrai das Nações Unidas, né? E lá, o conceito de justiça social é bem grande, mas eu extraí um pedacinho só para a gente ter uma ideia, né? Quando é que a gente está falando em justiça social? Quando a gente promove a ideia de igualdade, né? E aí, igualdade se refere a todo mundo. Mas, por exemplo, aqui, bem concretamente, e pensando em educação, que é o programa, é a educação agrícola, né? Mas tem educação antes. Então, é a partir desse olhar que a gente vai buscar, né, a nossa referência central. Quando a gente promove igualdade de gênero,
ou dos direitos dos povos indígenas, dos migrantes, né? E de todos os outros que a gente vai dizer aí embaixo. Quando a gente favorece a justiça social, ao eliminarmos barreiras que cada um de nós pode enfrentar, seja pelo nosso gênero, pela nossa idade, pela nossa raça, pela nossa origem étnica, pela nossa religião, pela nossa cultura, por termos uma deficiência, por termos algum tipo de transtorno, por termos servido algum tempo na prisão, por sermos gay, transgêneros ou qualquer coisa. Tudo isso que é usado pela sociedade como desculpa para embarrear nosso direito de ser no mundo. Então, quando a gente defende isso e se coloca como cidadão e cidadã, né, no dia a dia, defendendo isso, a gente está promovendo uma prática, ou sendo um sujeito, um cidadão, uma cidadã práxico em prol da justiça social, portanto, em prol da inclusão e lutando contra as diversas exclusões. E, igualmente, quando falamos de igualdade, né? A gente falou de direitos humanos e a gente falou de justiça social. E a igualdade é um dos pilares dessas outras bases, né? E o que é igualdade? Igualdade é um princípio ético central, que está vinculado a essa ideia de que a gente é igual, não porque a gente é igual naquilo que nos difere, mas a gente é igual, como diriam lá os direitos humanos, naquilo que nos torna humanos. A gente é igual, pessoal, porque a gente nasceu, que a gente está aqui vivo. É isso que nos torna iguais, né? Isso não significa dizer que, porque a gente tem o mesmo valor, por sermos seres vivos nesse planeta, nós não temos os mesmos valores como pessoas criadas em culturas e ambientes diferentes. Eu valorizo mais aquilo, você valoriza mais isso, e o outro sujeito valoriza mais aquilo outro. Isso é diferente, né? Então, termos o mesmo valor como seres não quer dizer que temos os mesmos valores como seres éticos, né? Se eu sou muçulmano, eu vou ter certos valores básicos. Se eu sou judeu, eu vou ter alguns outros. Se eu nasci numa cultura X, eu vou priorizar outros valores. Isso também não quer dizer que eu não possa conversar, dialogar sobre os meus valores, ao invés de guerrear sobre os meus valores, né? Mas naquilo que temos como humanidade, ninguém vale mais do que ninguém. E eu vou além. Naquilo que temos como vida, somos vivos na Terra, nenhum cachorro vale mais do que eu também, e nenhuma planta vale mais do que eu também. Pensem bem antes de me criticarem por estar dizendo isso. Pensem muito bem. Não, eu não estou louca. Eu tenho atestado para provar isso. Eu estou pensando em termos amplos. Estou conectando cada um de nós aqui à sobrevivência de um planeta que depende de nós. É disso que eu estou falando para pensar inclusão. E indo um pouco além nessa questão do princípio ainda da igualdade, como fundamental para a gente compreender a inclusão, juridicamente isso significa também dizer que nós somos iguais perante a lei. E nenhuma característica específica nossa, por exemplo, religiosa, cultural, da cor da pele, de ter ou não uma deficiência, de ser mulher, de ser lésbica, de ser gay, de ser trans, de ser o que for, pode ser usada como justificativa para sermos tratados com privilégios ou com desvantagens, para sermos tratados sem aquela dignidade que os direitos humanos nos garantem. Perceberam? Então, o que é inclusão, minha gente? Inclusão, indo bem no miúdo, no rapidinho, é um processo sem fim de luta contra as exclusões. Qual é a má notícia aí? Vocês vão morrer lutando por ela. Vocês nunca mais vão parar de lutar
pela inclusão em todas as áreas da sua vida. Porque lutar pela inclusão é lutar pela sobrevivência da gente e do nosso mundo dentro desse sistema planetário e, quiçá, de outros. Lutar pela inclusão é lutar pela democracia, é lutar pela queda de processos seletivos duros, pela educação, inclusive superior, como um direito. Por que não pode ter universidade para quem quer? Não poderia? Há colegas meus que vão me matar por isso. Qual seria o problema? Mas não tem lugar para todo mundo. Mas, se educação fosse direito, não seria bom, não daria para ter? Estão entendendo como lutar pela inclusão é revolucionário? Agora, pensando no campo específico da educação, que eu já meio que entrei lá, então, essa luta, a boa notícia é essa. A mesma má notícia é a boa notícia. Vocês nunca vão morrer entediados. Tem trabalho para o resto da vida, olha que legal. A gente vai ter sempre o que fazer quando a gente trabalha em inclusão. Eu acho isso fantástico. Eu não vou ser aquela velha chata que não tem o que fazer e vai ficar, sei lá, reclamando da vida. Eu não. Eu vou ter sempre o que fazer. E eu adoro isso. Né? Lutando por um mundo para todos. Um mundo em que direitos sejam direitos e sejam mesmo garantidos. Eu quero fazer, sim, uma pós-graduação nisso. Ai, legal! Eu não preciso passar por seleção. Tem. Por que todo mundo não pode ser doutor, meu Deus? Se quiser. Por que tem que ser competitivo o mundo? Por que só alguns? Então, em educação, é lutar continuamente para que se eliminem barreiras. Barreiras de acesso e de permanência. Para que, com isso, se garanta todos os níveis de aprendizagem possíveis. E que se garanta que cada um de nós possa participar dentro das instituições de ensino, sejam elas quais forem, exceto instituições segregadas ou segregativas. E as universidades, em certo caso, em certa medida, ainda são segregadas, porque não são para todos. Como também são as chamadas escolas específicas, né? Algumas escolas de línguas, as escolas privadas e as universidades privadas, elas são para todos? Não, elas não são para todos. As escolas especiais, elas são para todos? Elas também não são para todos. Então, lutar pela inclusão em educação é lutar por um mundo democrático em que a educação seja efetivamente direito. Ninguém tem que pedir licença, nem passar por barbaridades seletivas e pisar em mais um monte para conseguir chegar lá. Isso é controverso. Não, não acho controverso, isso é polêmico, não necessariamente controverso. E aí chegamos à grande questão. Por que, então, inclusão? Essa eu deixo para vocês. Eu não vou responder essa pergunta, porque essa é a minha provocação. Mas eu vou trazer algumas dicas bem concretas de um material muito legal com o qual a gente trabalha de vez em quando, que é o Índex para a Inclusão. Ele é feito para as escolas, mas ele se aplica ao dia a dia de qualquer instituição, pessoa ou o que queiram. E aí eu vou dar umas diquinhas só. Só, tipo, eu gosto de chamar, como os ingleses falam, alimento para o pensamento. Provocações, para vocês pensarem nessa pergunta aí. Por que inclusão, né? E aí eu vou entrar, então, nisso daqui, que é para não finalizar. Peço desculpas pelo sinal errado, era para ser circunflexo, não o tônico, mas, infelizmente, eu não vi esse errinho. Vamos pensar assim, por que inclusão? Só um exemplo bobo, que a gente usa no Index, por exemplo, quando a gente trabalha em pesquisas com instituições educacionais e, às vezes, até outras, como, por exemplo, escolas de gestores, escolas de magistrados. Eu já trabalhei também com instituições assim. A gente pergunta, vem cá, quando as pessoas vêm aqui e visitam você ou conversam com você, com a sua instituição, quando a sua instituição ou você recebe as pessoas, elas saem daqui com seus espíritos elevados?
Eu vou dar 10 segundos para vocês pensarem sobre isso. Ou você faz com que elas saiam pior do que entraram? Porque isso é inclusão. Na sua instituição, na sua casa, a qualidade das relações é vista como mais importante para fazer as pessoas se sentirem bem do que ficar pensando nas instalações, equipamentos, etc. e tal. Não que isso não seja importante. Mas o que é que se prioriza? A saúde de todo mundo, o bem-estar primeiro, ou deixa a briga e o pau comer, rolar solto, enquanto isso eu vou consertar a máquina de lavar, ou eu estou preocupada aqui em assinar processo, porque o governo federal está em cima de mim. Ou estadual, ou municipal, ou sei lá que governo ou desgoverno. 10 segundos. Ou, na sua instituição, aquilo que a gente põe, né, os documentos, quadros de aviso, circulares, cartas, demonstram que ela, sua escola, sua repartição, ou o que quer que seja, acolhe pessoas com bagagens e identidades que não estão comumente representadas no seu cotidiano. Por exemplo, sei lá, um colega que chegou de outro país e não fala a sua língua, ou, sei lá, alguém que seja surdo, ou alguém que seja idoso, né, muito idoso, está sem estudar um tempão e entrou na sua turma e você acha um pé no saco, aquela pessoa está super fora de hora e vem com aquelas perguntas que você acha que é sem noção. 10 segundos. Ou ainda, será que a sua instituição ou você se preocupa em receber bem aquela galera que tem sido... Desculpem ao bico. Que tem sido exposta a exclusões, como povos nômades, refugiados, negros, idosos, mulheres, transgêneros, asilados, exilados e pessoas com deficiência, entre outros? Essa população sequer entra nas disciplinas? Ou a sua universidade, as suas aulas, só mencionam, mas não ligam teoria com prática? Observem isso, vocês que estão chegando. Cobrem isso. Agora eu devolvo a pergunta que eu iniciei fazendo. E agora é a hora, galera, da gente conversar. E aí, gente? Inclusão por quê, para quê, por quem, para quem? Tá aí meus contatos. Esse sorriso sem graça, porque eu não tive tempo de tirar uma foto melhor. Mas o importante são os contatos, porque quando a gente começa um bom contato, eu quero crer que vocês acharam que esse foi um bom início de papo, a gente nunca termine. Tratem de copiar aí, porque eu vou tirar a tela. Esta tela irá se autodestruir em 10 segundos. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Vamos lá, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E 0. Posso tirar a tela? Pode, mãe. Pode. Tirei, tá saindo, demora um pouco. Pronto. E aí, minha gente, o que vocês acharam? Não sei nem como é que eu fui do tempo. Tá ótimo. Ainda temos aí até 30 minutos, se desejarmos, de debate. E aí, meus amores? Eu quero ver a carinha de vocês.
Estou aqui só para vocês. Vamos lá, galera. É o momento de vocês dialogarem com a professora Mônica. Se vocês têm alguma questão, ela, na verdade, provocou a todos e todas, né, e todos com... E aí, inclusão, então, será que a universidade e os múltiplos espaços sociais têm essa dimensão democrática em debate, em pauta, na agenda? Acho que é o momento da gente trazer as nossas experiências e aproveitar a oportunidade de estar com a professora Mônica para ampliar nossos sentidos, significados e conhecimentos sobre o tema, tá bom? Quem se habilita? Eu. Elisângela. Professora, primeiro, parabéns pela explanação. Achei muito pertinente. Foi muito bacana os conteúdos que a senhora trouxe para a gente. Eu trabalho na área da educação com algumas práticas inclusivas, porque eu trabalho pela lei da aprendizagem, que é uma lei de política pública voltada para jovens periféricos de 14 a 21 anos. E quando a gente fala no público que tem uma deficiência, essa lei ela é estendida até 35 anos. E aí, quando a senhora tocou nessas questões dessa inclusão e colocou aquela imagem, né, que é uma imagem que todo mundo que tenta trabalhar com algumas práticas inclusivas, a gente se depara, eu percebo que a gente ainda está no caminhar da interação, que a inclusão, que é esse tratar o igual, né, e mostrar que nós temos as nossas particularidades, sim, mas nós temos a nossa igualdade como um todo, que não é o fato da pessoa ter uma limitação física, ou ser de uma etnia diferente, ou estar em outro contexto diferente, que a faz ser diferente na diferença como exclusão. Sim. E essa diferença deveria ser uma diferença de incluir essa pessoa, né? De trazer para próximo. Eu percebo que na educação, no processo educacional, isso é muito difícil, sabe? Na prática do dia a dia. Porque eu sempre falo com os meus alunos que é tirar o preconceito do olhar, que muitas vezes começa na forma que nós percebemos. Ele tem uma limitação, então ele não dá conta. Não, ele dá conta. Todos nós temos, né? Às vezes eu não sou tão boa em matemática, eu vou precisar de uma aula de reforço para que eu consiga atingir um patamar educacional melhor naquela disciplina. Então, eu vejo que nós ainda estamos engatinhando, apesar de termos algumas políticas públicas que são interessantes, mas ainda não é abrangente para todo mundo, né? Ainda são práticas para um grupo menor. E eu acredito muito nessa inclusão de verdade, sabe? Todo mundo tem que ter essas oportunidades. Essa oportunidade está aí para todos. A Constituição fala que é um direito para todo mundo, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Mas foi muito bacana, eu gostei muito, porque é um assunto que eu me identifico. Então, eu fiquei aqui querendo falar e eu esqueço que a gente está em EAD, que é diferente. Obrigada. Nada, imagina. Mônica, tem alguém que manifestou também o desejo de falar. Bora. Quem foi? Pode falar aí. Alguém falou, gostaria de falar. Escreveu aqui, apareceu e desapareceu. Tem uma mãozinha levantada, acho que foi Sérgio Sintra e Érica Bezerra. Tá, então é isso. Podemos começar pelo Sérgio, né, que levantou primeiro, talvez? Acho que foi. Vamos lá. Eu só queria fazer um comentário. Primeiramente, queria agradecer à professora Mônica a bela explanação, a bela exposição do assunto de uma maneira bem consistente para todos nós, mas eu fiquei muito, muito bem impressionado e me tocou muito profundamente essa visão que a senhora colocou logo no final para não finalizar, né? Essa não finalização é a constante da nossa vida. Eu fiquei muito bem impressionado com isso, porque isso trabalha a nossa visão de dia a dia de aprendizado. Eu sou um aficionado por aprender, né? Sempre aprender é algo de novo, sempre aprender a lidar com o outro, a lidar com a diferença, a lidar com as dificuldades, né? Eu tenho uma sobrinha da minha ex-esposa, que é deficiente física, né? Ela tem problemas para andar, ela anda na cadeirinha de roda. E ela sempre foi um exemplo muito, muito forte para mim. Ela tem a idade do meu filho do meio.
E essa visão, né, ela sempre buscando se adaptar a uma realização de vida, e agora ela se formou em designer de moda. Legal. O meu coração ficou junto com ela, né? Porque quando ela finalizou esse curso, na verdade, ela não estava finalizando o curso, ela estava iniciando uma nova caminhada, uma nova carreira, um novo desafio para a vida dela, né? Ela ganhou uma máquina de costura adaptada à realidade dela, né? Que ela não pode usar as perninhas, então a máquina de costura tinha que usar os braços. Então, aquilo ali me desafiou a pensar nesse não finalizar, né? Sempre um novo reinício, sempre um novo desafio. Muito obrigado aí, professor. Essa ideia realmente foi muito importante para mim. Imagina, que isso, estamos juntíssimos. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos anos tem a sua sobrinha? Ela tem 23 anos. E por que perninha? É maneira carinhosa, né? Ah, mas eu vou te provocar. Tá bom. Ela é uma mulher, hein? Sim, provoque, por favor. Perninha quando ela tiver namorado, vai ficar feliz. Porque, na verdade, eu a vi crescer, né? Então, para mim, ela vai ser sempre uma criança. Mas você tem que tratar ela como adulto. Se eu falo para o meu filho, me dá... Meu filho tem 25, me dá aqui a perninha, ele me mata. Verdade, toda a razão, vou te dar toda a razão, professor. Não, pelo amor, a gente tem que tratar eles como gente grande, né, gente? Não é isso aí. Mas, olha, adorei. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada e que ela tenha muito sucesso na vida. Alguém depois do Sérgio também sinalizou que gostaria de falar. Quem foi? Desculpe. Alguém sinalizou. Érica tinha sinalizado. Érica, obrigado, Rosa. Érica. Oi, boa tarde a todos. Obrigada, professor Alain. Professora Mônica, muito bom lhe ouvir. Eu falo aqui